São 7h36. Essas histórias, eu fico imaginando uma coisa assim, não existe nenhuma profissão, eu acho que não existe nenhuma profissão no mundo, onde quando se reúnem seus pares, não exista um momento de muito humor. Porque, né, a Luísa, que é uma pessoa que adora escrever, que é um poeta e tal, deve lembrar muito bem do Stanislau Ponte Preta. O Stanislau Ponte Preta foi um dos escritores que mais soube, com humor, né, contar as histórias, as mazelas de políticos, de advogados, de médicos, porque tudo tem. Você tem um momento do humor. Rádio então, e televisão é uma coisa que pode se passar anos contando histórias. Mas vamos lá. O humor é bom, é necessário, né? Afinal, o homem é o único animal que ri, né? É verdade. Isso demonstra que faz parte. Tem um filme, A Guerra do Fogo, de Jacques Arnaud, que tem a descoberta do advento do riso. É uma coisa interessantíssima. Como o animal o homem descobre o advento do riso. Né? Descobre o fogo e o advento do riso. O que provocou o riso, né? Você fala a hiena, a hiena não ri. A hiena tem um latido que parece um som de gargalhada. Ela não ri. O homem é o único animal que ri, e segundo Darcy Ribeiro, o homem é o único animal que cora. Pelo menos quem tem vergonha na cara, cora. Né? Um repórter que dá uma barriga, cora. Tem que corar. Mas embora também o humor, por exemplo, para os debates que se tinham no início da democracia, para os antigos gregos, embora eles tivessem a comédia, eles diziam o seguinte, que você, quando utiliza ironia, você o faz por 3 motivos. Isso num debate na Agro, no começo da democracia ali, antes de Cristo. Ou por desrespeito ao interlocutor, ou por desrespeito ao tema, ou por desrespeito ao público, ou um quarto que seria a soma ou a combinação desses desrespeitos. Que você levasse a sério o seu interlocutor, o tema e o público, você não podia partir para ironia. Então, ironia, na fundação da dialética, é um sinal de desrespeito. Às vezes você usa para deixar claro que você desrespeita, que você não respeita o seu interlocutor. Não está levando a sério. Você não leva ele a sério. Mas, enfim, Heron, vamos falar um pouco da... Porque é aquela coisa... A Chequinho, ela ficou muito conhecida. Assim, se você perguntar pro ouvinte, pro leitor, pro cidadão comum, talvez a cena mais emblemática que vai ficar da Chequinho, e até o Jonathan fez referência a ela aqui, o Marco, no debate dos estudantes da UF, de direita e esquerda, é a cena de garotinho esperneando, né, sendo preso e levado para Bangu na ambulância. É a cena que ficou. E você... aquilo ali foi a garotinho não tinha mandato, né? Então aquilo ali ficou muito com Glaucenir e com Ralph. Ralph primeiro, depois Glaucenir. Ralph depois de novo. Ralph depois de novo. Mas eu falo o mandado de prisão, por exemplo, da ambulância, que até o Jonathan falou aqui que foi de Ralph, não foi de Glaucenir. É Glaucenir. Ralph, salvo engano, estava de férias e voltou. Mas eu entendo, o Jonathan estava crítico ao Ralph por aquela ação. Vamos até falar sobre isso aqui também, fiscalização eleitoral. Mas você que ficou, porque você não pegou o garotinho, porque o garotinho não tinha mandato. E o que talvez prove como a atuação de garotinho ela é muito individualista. Eu acho que ele esqueceu de bater em você. Não foi porque você não estava processando ele. Você processando, você estava julgando. Perdão, você não está processo, é o Ministério Público. Você estava julgando. Como você não julgou ele não lembrou de você. Você julgou todo o grupo dele beneficiado pelo esquema do cheque cidadão. Mas não é ele. Então você foi poupado por esse... Como é que você vê isso? Bom dia, Aloysio. Bom dia, Marco Antônio. Agradeço o convite. Me parece que a razão pode ter sido isso realmente, né? Eu fiquei com a maior parte da operação, que é a parte civil.
No total, contando as ações da coligação, mais 2 ou 3 ações que foram por abuso de poder, e foram um pouco mais de 40 ações. Foram 38 AGs, não foram? Dos vereadores eleitos, mas eu ainda julguei 2 que foram propostas pela coligação, né, do grupo do Garotinho contra o prefeito eleito. E tive também uma é verdade. e tive também uma ação penal que Garotinho era réu comigo, mas nessa ação penal ele foi absolvido. Uma queixa-crime do Dornelles, Francisco Dornelles, contra ele, e absolvido. E já me perguntaram várias vezes, mas por que ele criticou tantas outras pessoas e contra você ele não falou nada? Talvez seja, o motivo talvez seja esse, não tive nenhuma ação dele como réu. Teve na AIGE principal, que a ex-prefeita era ré, mas nenhum fato diretamente ligado a ele. Mas me parece também que a jurisdição criminal, ela aflora um sentimento maior. Né? Isso parece natural. No civil, a consequência é a perda do mandato, como ocorreu com os 11 eleitos, e a inelegibilidade também desses e de todos os demais. Então, me parece que também, por essa questão assim, de ser muito mais próximo, de envolver a restrição de liberdade, uma condenação criminal é muito maior, me parece, para quem recebe, do que a perda de um mandato. Então, acho que nesse sentido. Teve uma publicação dele, logo que eu soltei as primeiras sentenças, dizendo que não concordava, que os fundamentos... Mas, enfim, direito de crítica também natural, não vi nenhum excesso ali. Mas eu fico feliz. O juiz, na minha concepção, é igual ao árbitro de futebol. Ele tem que entrar sem ser notado e sair sem ser percebido. Ele tem que resolver problemas. Não pode ficar criando muita celeuma, não. E, nesse sentido, olhando para trás, eu acho que, pelo menos nessa parte, eu tive êxito. Não tive grandes problemas. Assumi o compromisso logo que recebi a primeira ação, de julgá-las com celeridade. Não pode uma ação de uma eleição ser julgada às vésperas da outra, ou depois de uma outra eleição. Começa a embolar tudo, Embola, né? E a população não entende. Por que nas vésperas de uma outra eleição, às vezes está sendo afastado? Ou aí já acha que é uma jogada política. Lógico, na maioria das vezes não é. E quem é réu se utiliza disso. Claro. Quer dizer, eu cumpri quase o mandato inteiro e agora no último momento aparece uma ação. Então, esse foi o compromisso que eu assumi. Independente se o resultado seria condenação, se seria absolvição, o compromisso era julgar. Tanto que eu condenei quem eu achei que tinha que condenar, absolvi quem eu achei que tinha que absolver e vida que segue. Eu vou citar aqui alguns trechos das suas sentenças. Abre aspas. Eu não sei, mas abre aspas. O conjunto probatório também não deixa qualquer dúvida de que a inscrição indiscriminada e clandestina dos novos beneficiados no programa social Cheque Cidadão tinha por objetivo servir como moeda de troca por voto em benefício dos candidatos aliados do grupo político que estava à frente da administração municipal. Fecha aspas. É isso mesmo? E nessas ações, o que se provou foi que havia uma certeza matemática dessa fraude. Porque até então o programa tinha um número de entre 11 e 12 mil inscritos e um acréscimo mensal muito baixo, até porque havia um período de crise financeira e os conselheiros, os assistentes sociais relataram isso, que se incluía muito pouco. Havia uma limitação de, salvo engano, 5 por cada CRAS, porque não tinha verba para incluir mais pessoas. Mas de um momento em diante, salvo engano, a partir de junho, foi um aumento indiscriminado na lista oficial, que já chamava atenção. E o que se descobriu com a busca e apreensão é que aquela lista oficial ela não registrava nem metade dos inscritos no programa. E por que eu digo que tem certeza matemática? Porque o valor transferido à Trivale, que era a empresa responsável por abastecer o cartão, se dividido o valor repassado à Trivale por 200, que era o valor do cheque cidadão. Trivale e Valecard. Exatamente. Se alcançava o exato número que constava dessa lista fria, que era, salvo engano, 31 mil ou 30 mil e alguma coisa. Ou seja, se fosse para abastecer só a lista oficial, que era em torno de 12 mil, bastariam 2 milhões e alguma coisa. E a transferência foi de mais de 6 milhões. 6 milhões. Então dava uma certeza matemática. E o oficial era 2.590. É isso aí. Então dava uma certeza matemática de que havia muito mais inscritos do que o que constava da lista oficial. E que coincidia com o período dali de véspera da eleição, de 6 meses antes da eleição. E por isso que a minha primeira decisão, quando assumi a operação, foi suspender as inscrições mais recentes. Porque não havia sentido em suspender todo o programa.
tem pessoas inscritas ali há anos. Sim. Então não tinha nada a ver com a eleição que se aproximava. Mas para aqueles que foram inscritos de última hora, havia uma dúvida, né, sobre a legalidade daquela inscrição. O que gerou, inclusive, um recadastramento em outubro. Quer dizer, se já estavam todos cadastrados regularmente, foi tudo certinho, não havia sentido em outubro fazer um recadastramento dessas pessoas. Marco, eu acho que vou chamar aqui, hein, Cláudio? Vou chamar aqui o juiz de todo o programa. Quando chama juiz aqui, o café vem no primeiro bloco. Eu entrevistado. Tá vendo? Era um terceiro bloco frio. O doutor tá aqui, você na hora, melhorou. Esse café salva. Café é excelente. Mas o dia que você bebe no dia anterior, você só lembra do programa depois do café. Antes você não. Eu tenho Sabe que o combustível é esse, né? O dia inteiro. É um copo de o dia água inteiro. E café. e café. É o dia inteiro. Eu tenho uma pergunta. Ela não é exatamente desse tema, mas eu acho que ela vai abranger. Há muitos anos atrás, vou citar um exemplo no caso de crime. Há muitos anos atrás havia aquela história do crime sem cadáver. Então, a condenação de um suposto cadáver, homicídio, né? De um homicida. O caso Bruno. O caso Bruno, o caso da Dana de Tefé no passado, do Leopoldo Heitor, e outros casos, né? Que não aparecia o corpo. Então tinha aquela história da defesa de que sem o corpo era muito difícil provar que havia o crime. Hoje isso, felizmente, acabou ou melhorou muito, né? Você já condena pelas circunstâncias. Então a gente chamava de provas circunstanciais. Como é que está essa coisa? Porque o político, ele na hora ele diz assim, não tem provas contra mim, mas aí você vai ler, você vê assim, não, tem sim. Então aqui, não, ninguém me pegou assinando. Gente, propina o cara não dá recibo. E outras coisas que a gente vê. Como é que o juiz, por exemplo, hoje se posiciona num momento onde as pessoas questionam, a lei já está buscando cada vez mais a prova circunstancial, técnica, provada, como você falou da matemática aí, está muito óbvio, né? E você tem do outro, né? Em período eleitoral, e do outro lado você tem o juiz, o réu. Se você me permite, Marco, claro. Uma coisa, um detalhe que nem eu coloquei na pergunta, nem Heron colocou na resposta, eu acho assim, emblemático. A denúncia não foi de nenhum promotor. Isso, a denúncia verdade. Não foi de nenhum adversário político. É verdade. A denúncia, lógico, magistrado não cabe denunciar, mas a denúncia não partiu de ninguém, de nenhum fiscal eleitoral. A denúncia veio das assistentes sociais que faziam o cadastro, formadas na UF Campos. Né, grande parte delas. Então as denúncias saíram de quem que estava vendo que os critérios adotados, critérios que aprenderam na academia e no conhecimento empírico, para Marco precisa ganhar o benefício ou não? Onde é que Marco mora? Como é que é a dieta alimentar de Marco? Será que Marco precisa? E a lei municipal prevê um rol de documentos que tinham que ser apresentados. Então, se a inscrição era legal, era muito simples, apresentar fulano de tal foi inscrito, os documentos aqui, o estudo social, os comprovantes, isso não havia. E a denúncia partiu delas. O que torna a denúncia muito mais forte. Porque isso embaralhou o serviço delas, né? Porque elas tinham um limite por mês diante daquela escassez de dinheiro que se dizia e tudo mais. E elas se viram, a partir de um momento, atropeladas. Porque elas eram a porta de entrada do benefício, a partir de um estudo, de um relatório. E elas começaram a ver que elas tinham sido retiradas desse processo. A inscrição era feita através de vereadores, de pessoas conhecidas, de candidatos a vereadores, né? E de pessoas conhecidas que levavam direto à inscrição. Então, relegaram o trabalho das assistentes sociais, que era um trabalho técnico, de filtragem. E foi elas que denunciaram, com muita coragem denunciaram. Foi. Procuraram, se não me engano, a Polícia Federal e denunciaram. Exatamente, a denúncia foi muito consistente delas. Mas o que você estava falando aí antes, você está falando em relação ao domínio do fato, não é isso? Hoje o juiz se vê diante de... Fato, né? Exatamente. Provas circunstanciais e diante de vocês tem um réu dizendo que não tem provas contra ele. E a imprensa, às vezes,
fica um pouco no meio dessa história. Não tem provas, não tem provas. O que que é a prova? É natural que o réu, dificilmente, num caso de repercussão desse, ele vai admitir que cometeu algum ilícito. A tendência é dizer que não há provas e tudo mais. Mas essa é uma perseguição política. Lógico. Aí é um outro ponto, a gente pode tratar também esse ataque que se inicia em relação ao juiz e não mais aos fatos. Mas é natural que ele diga que não há provas e que isso é fruto de perseguição e que querem interferir na eleição. Mas quando você vai ler o processo, tem provas fartas sobre isso. E às vezes a defesa que ele apresenta no processo é uma, e o que ele diz fora é outra coisa. Lá ele está combatendo aqueles documentos, está tentando apresentar a tese jurídica dele, e fora ele está dizendo que não, que é perseguição, que não há provas. É briga política lá fora e briga jurídica cá dentro. Sim, mas tenta encobrir essa questão jurídica e toda a questão probatória com os argumentos que muitas vezes colam, de que é uma perseguição, de que aquilo é uma ação orquestrada e planejada para tirá-lo do poder. Ele chegou a falar que a eleição de Campos de 2016 foi definida por um conluio entre o Judiciário, o Ministério Público, mídia e oposição. Se teve alguma reunião, eu não participei. Eu também, como da mídia, fiquei sabendo. Pois é. Mas também tem aquela fase do Groucho Marx também, né? Nunca terei no clube que me aceitasse como sócio. Exatamente. Agora, essa questão do domínio do fato que o Marco falou, eu acho é muito pertinente. Que na verdade, a partir da Lava Jato, a gente vai abordar mais a Lava Jato, vamos falar mais da Chequinho ainda. Você tem uma briga clara aí da tradição anglo-saxã com a nossa tradição mais latina, mais da lei, né? De muito... A Constituição de 88, por ter sido uma Constituição feita depois do regime de exceção, ela é muito garantista. Ela tem esse aspecto garantista. E entende-se que tenha, porque o AI-5, você não tinha habeas corpus. E a gente veio de um jejum democrático muito longo. Sim. Então, se quis garantir tudo que foi possível ali para não supressão retornar de direitos mínimos, democráticos. Habeas corpus, direito de advogado, de família. Sim. Enfim, entende-se. É fruto de um tempo. Mas essa questão do domínio do fato, que é essa escola mais ligada a chama de positivista, né? Positivismo jurídico, que é pegar mais o circunstancial e usar aquilo como evidência. Eu sempre cito um caso que é o julgamento de Nuremberg. Para quem não sabe, as leis racistas da Alemanha nazista foram aprovadas em Nuremberg. Tem até um documentário chamado Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, que esquece propaganda nazista, um grande filme, majesticamente, uma grande cineasta. Filmou também a Olímpia, que é a Olimpíada de Berlim 36, e lá são aprovadas as leis racistas. As leis consideram, de fato, o judeu, o cigano, o não-ariano uma raça inferior. Emblematicamente, quando os nazistas são derrotados, eles vão em Nuremberg, onde aquelas leis foram aprovadas, ali era uma briga jurídica, e julgam em Nuremberg os líderes nazistas. Agora vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Göring, que foi um dos julgados e se enforcou na cela antes de... Era o chefe da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Como é que você prova que o Göring deu a ordem para o general, que deu a ordem para o coronel, que é nessa cadeia de comando, até o soldado que apertou o botão da câmara de gás? É impossível. Que a rigor é o que aperta, que, se for seguir uma teoria tradicional, que comete crime. Que matou. Né? Mas ele é só um instrumento de todo o sistema. Sim, mas como é que você prova? Domínio do fato. Exatamente. Sem domínio do fato, você não condenaria os líderes nazistas. E ali, pelo que foi a barbárie do nazismo, você tinha que fazer aquilo, você tinha que passar aquilo ali. Domínio do fato. Estamos falando... Quer dizer, vale para a condenação dos líderes do maior crime praticado, talvez, na história da humanidade, e não vale para o resto? Isso não é tão novo assim, domínio do fato, estamos falando aí em 45, 46. Né? Não é uma coisa assim tão nova. E é a mesma lógica, né? Quando se forma uma organização que é pesado, mas quando se reúne um grupo com a intenção de cometer alguma conduta ilícita, tem quem é o que comanda, né? O que distribui as funções, o que fica responsável por coordenar, mas ele não é o que aperta o botão da câmara de gás.
Mas ele é tão Exatamente. responsável, ou talvez até mais, quanto aquele que foi lá apertar o botão. É como o cidadão que compra um Rolex roubado. É isso. Ah, mas eu não sabia que era roubado. Como não? Por O preço, R$300, você não sabia que era roubado? E trazendo para a nossa realidade, os celulares, a apreensão que foi feita aqui recentemente, uma operação do Ministério Público, foi apreendido uma quantidade exorbitante de celulares. Fruto do quê? De roubo de rua. Só que o pequeno roubador da rua, ele não quer o celular, ele não sabe nem o que fazer com aquilo dali. Mas ele tem para quem vender. Sim. Então isso tudo forma um comércio em torno Você tem que dessa quebrar atividade. a organização. E uma das... Enquanto não vai quebrar enxugar lá, gelo. não adianta ficar prendendo o pequeno roubador. E uma Tem que das saber pra quem tá vendendo. institucionalizações mais óbvias desse tipo de roubo foi a famosa Feira Robalto, né, em Jacari, né? Isso. Que era uma loucura. Você chegava na Robalto e falava, estou precisando de um paralama para o meu carro. Não É, tem, mas está para chegar. Não tem, mas está para chegar. Se eu só aguardar 10 minutos, eu arranjo. Não, é encomendado. Tem Encomendado. um filme com o Nicolas Cage que ele rouba carros específicos. Lembra desse filme? Tem um irmão. Ele rouba carros específicos. O cara quer um Chevy 68. Ele vai lá e rouba o carro. É isso, o cara rouba por encomenda, né? É. Mas eu falou do domínio do fato, eu queria voltar Vamos ao com mais 3 minutos aqui para a gente fazer um intervalo. Eu queria voltar ao conjunto probatório da Chaquim. E vou destacar outro trecho da sua sentença. A gente não falar só do domínio do fato, não parece que a gente está com um discurso, como se diz hoje, lavajatista. Embora vamos falar sobre Lava Jato daqui a pouco. Cimas, abre aspas. O conjunto probatório também não deixa qualquer dúvida de que a origem discriminada e clandestina de novos beneficiários ao Programa Social do Cheque Cidadão tinha por objetivo servir como método de troca... Não, isso eu já li, né? Perdão. Eu vou lá, então, aqui sobre Rosinha. Abre aspas, Heron. Essa nação principal. Que tinha como réus Rosinha, Chicão e Mauro Silva. Chicão, candidato a prefeito, Mauro Silva, e mais candidato as a duas vice. secretárias, né, do desenvolvimento, e tinha uma outra secretária, ou subsecretária. Quando você fala da participação de Rosinha, abre aspas. Ingênuo supor que a investigada ignorava a compra de votos com o cheque cidadão. A magnitude do esquema por si só rechaça qualquer raciocínio que tente trilhar por esse caminho. Um pouco adiante você fala. Quanto a ela, também são duas as hipóteses possíveis, ambas conducentes à sua responsabilidade. Ou a então prefeita avalizou a realização da fraude eleitoral por meio de distribuição irregular do cheque cidadão, ou, ao menos, permitiu que essa ilegalidade fosse cometida por meses, fazendo vista grossa. E um terceiro trecho. Em conclusão, reitera-se quanto a investigada Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assede Mateus de Oliveira, não é crível nem lógico que tenha sido alijada do processo decisório e resultou em um esquema fraudulento com o programa Cheque Cidadão. De outro lado, mesmo que se admita por suposição essa possibilidade, não há como escapar do juízo de responsabilidade que advém de sua flagrante omissão, ao permitir tamanha violação aos cofres públicos do município que comandava. Fecha aspas. É isso mesmo. Enfim, o que me pareceu ali é que pela quantidade de dinheiro movimentada, não havia como isso passar despercebido. É lógico que o prefeito não tem como saber de tudo o que acontece. Às vezes tem um servidor lá na ponta que está cometendo um ilícito, ele realmente não tem como saber. Agora, pela magnitude, como eu consto ali, de tudo que era feito e o conhecimento amplo que se tinha do fato já na cidade, muito difícil ela não saber. 6 milhões, né? E se não sabia, a falta grave é por não saber, porque não é omissão, possível que isso passe em branco. Então, numa situação dessa, se pode agir tanto por omissão, quando se adere à conduta, né? Nesse caso do cometimento da fraude, quando se omite ou se faz vista grossa ao que está ocorrendo. Nenhuma nem outra vai eximir de responsabilidade. São 8 horas em ponto, nós faremos agora um pequeno intervalo, já voltamos com o Dr. Heron Cimas aqui nos estúdios da Folha FM. Mais uma vez, obrigado pela presença. O nosso ouvinte que está chegando agora pode participar através do nosso Facebook, daqui da página da Folha
FM. E já voltamos logo depois do intervalo. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender